Salzburgo é uma das históricas, mais antigas cidades da Áustria. Belíssima. O seu centro histórico foi classificado pela Unesco como Património da Humanidade. Uma cidade que é famosa por ser a terra natal de Mozart, também pelo seu festival anual de música. Mas foi aqui, em Salzburgo, que em 1998 se deslocou o nosso Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, que de resto havia obtido esse galardão exatamente nesse ano. É um ano em que Saramago faz imensas viagens pelo mundo e uma delas, de facto, vai conduzi-lo aqui até Salzburgo, a convite de Gilda Encarnação, era leitora de português aqui na Universidade de Salzburgo. Aqui o nosso Prémio Nobel, o nosso escritor, irá falar para os estudantes. É um dia em que certamente Saramago ficou a conhecer muito da história da cidade, que remonta à pré-história, um povoado muito antigo, mas que vai ter um grande dinamismo na época romana, uma importante cidade que, no entanto, com a queda do Império, irá conhecer, afinal, o que aconteceu em praticamente todas as outras cidades romanas, um enorme declínio. Muitas irão desaparecer, outras reduzir a sua dimensão urbana. Há testemunhos escritos que se referem a Salzburgo quase como uma imensa ruína. Contudo, a partir do século VIII, a cidade vai de novo entrar numa crescente dinâmica. É nessa altura que começa a nascer lá no alto a fortaleza. Estamos, de resto, perante aquela que é considerada como uma das maiores fortalezas medievais em toda a Europa. É também a partir daí que o povoado vai começar a designar-se como Salzburgo. E sim, tem a ver com sal, porque aproveitando aqui o estreitar do rio que banha a cidade, estas fortificações de uma margem e a outra vão ser fundamentais para garantir a cobrança de impostos às embarcações que aqui passavam transportando sal. Enfim, uma dinâmica que se irá acentuar durante os séculos seguintes e transformar Salzburgo numa belíssima cidade, muito marcada, por exemplo, pelos seus monumentos da época barroca. Uma longa história, mas um dos seus episódios mais fascinantes, Saramago iria escutá-lo nessa noite ao jantar. Com efeito, a convite de Gilda Encarnação, Saramago vem jantar ao restaurante de um hotel aqui no centro histórico de Salzburgo. O Hotel Elefante, um antiquíssimo estabelecimento que existia já como albergue com pensão em meados do século XVI. Durante o jantar, Saramago não deixa de reparar na decoração da sala, onde abundam os elefantes, e particularmente
num extenso friso de madeira talhado com muitos elefantes. E é aí que ele repara num pormenor curioso. Neste friso estava também representado um elefante junto, nada mais, nada menos do que à Torre de Belém, em Lisboa. Perante o seu espanto, a resposta vai ser verdadeiramente surpreendente. Afinal, este friso não apresenta muitos elefantes, mas sempre o mesmo elefante, mas narrando uma viagem que este paquiderme havia feito. E afinal, estamos a falar de quê? Bom, estamos a falar de um elefante indiano que, em meados do século XVI, se encontrava em Lisboa. Pertencia ao rei Dom João III. E este decide, juntamente com a sua esposa, Catarina da Áustria, oferecer esse elefante ao arquiduque da Áustria, Maximiliano II, que, por essa época, se encontrava em Espanha, nomeadamente em Valladolid. É, pois, esta viagem do elefante que aqui nos vai sendo narrada. Só que Maximiliano vai gostar tanto da oferta e do elefante que depois o decide trazer para a Áustria, para Viena. Uma viagem incrível, o cruzar da Europa com o elefante. E durante esse percurso, passam aqui, exatamente em Salzburgo, e é aqui que o arquiduque vai se hospedar. E por isso, o albergue passará a ser conhecido como o Elefante. Ora, é uma história tão fascinante que Saramago vai se sentir inspirado e decide construir uma novela, um romance em torno desta viagem. Vai, no entanto, demorar vários anos a recolher os elementos para o poder redigir. Começa a escrita em fevereiro de 2007, o ano em que vai adoecer de um modo muito significativo, com problemas de respiração. Durante esse ano, a figura de Pilar del Rio, a sua companheira, vai ser crucial para auxiliar o escritor a ultrapassar a doença. O romance ficará concluído em 2008 e aparece então A Viagem do Elefante, que Saramago fará questão de dedicar a Pilar del Rio. Aqui se narra essa fabulosa viagem que também nós vamos acompanhar. Para melhor conhecermos este romance de José Saramago, para melhor entendermos esta viagem de Salomão, o elefante indiano entre Lisboa e Viena, regressamos a Portugal. Estamos em Lisboa, muito próximo do Campo das Cebolas, aqui na Rua dos Bacalhoeiros, em frente ao Largo José Saramago. E é aqui que encontramos também aquela que é uma das mais conhecidas casas de Lisboa, a Casa dos Bicos, com cerca de 500 anos. Foi com efeito por volta de 1522 que este edifício foi erguido. Um imóvel que está profundamente associado aos descobrimentos. Não só porque aqui funcionou nas últimas décadas do século XX, até 2002, a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos, mas também porque, afinal, é um imóvel construído nessa época e mais do que isso, construído por Brás de Albuquerque, filho do famoso governador da Índia, Afonso de Albuquerque. E estamos, com efeito, numa época de apogeu da expansão marítima dos portugueses, época do apogeu do Império Português e, exatamente, 1522, no ano seguinte a subir ao trono o rei Dom João III, em 1521. Um reinado que fica marcado por grandes contradições, porque, se por um lado, de facto, estamos na época áurea da expansão portuguesa, por outro lado, é também um reinado que ficará assinalado por profundas crises, por grandes pestes, doenças, por um crescimento da dívida portuguesa. Mas é
neste contexto que então decorre esse curioso episódio que José Saramago nos vai narrar na Viagem do Elefante. José Saramago, cuja fundação desde 2008 se encontra também ela localizada na Casa dos Bicos. As origens de Saramago remontam a exatamente 100 anos, 1922, quando nasce na azinhaga do Ribatejo, no seio de uma família muito modesta, filho e neto de camponeses sem terras. Embora ainda muito jovenzinho ele venha viver para Lisboa, não deixará de passar grandes temporadas com os avós nessa aldeia nas proximidades do Tejo. O pai tinha, entretanto, sido colocado como guarda da PSP aqui na capital, mas as origens humildes de Saramago irão condicionar o seu percurso académico. Tem que abandonar o liceu, vai estudar para a Escola Industrial, onde acabará a fazer o curso de serralheiro mecânico, com boas notas. Curiosamente, em serralharia, uma nota muito sofrível a português, termina com 11 valores. Começa a trabalhar como serralheiro mecânico nos hospitais de Lisboa, mas muito rapidamente começará também por, enfim, seguir uma carreira mais administrativa e sempre, desde muito jovem também, com uma paixão pela escrita, que o levará, de resto, já em 1972, acabar por ingressar numa carreira como jornalista profissional, que manterá até o início da década de 80, quando passa a viver exclusivamente da escrita literária. Alicerçando um percurso e uma obra que irá somando o reconhecimento nacional, ibérico, mundial, culminando com a atribuição do Prémio Nobel. Mas Saramago nunca esquecerá da sua azinhaga do Ribatejo e, sintomaticamente, já após a sua morte em 2010, uma oliveira foi transferida da sua terra natal aqui, mesmo para junto da Casa dos Bicos. E como que fazendo esta ligação entre estes dois territórios de Saramago, aqui, na Oliveira, foram lançadas as suas cinzas. Mas também aqui encontramos uma curiosa referência à Viagem do Elefante, uma representação da pegada de Salomão. Também nós vamos seguir esta viagem numa iniciativa promovida pelo Clube Escape Livre, com o apoio da Fundação José Saramago. Vamos trilhar em viaturas de todo terreno essa viagem em território português. Uma viagem que vai começar manhãzinha cedo, em Belém. Naqueles meados do século XVI, Belém era um espaço marcado pelo seu bulício marinheiro, mercantil, uma das áreas que ainda hoje é das mais icónicas quando falamos da expansão marítima dos portugueses, associado a monumentos incontornáveis como o Mosteiro dos Jerónimos ou a Torre de Belém. E era aqui que há já 2 anos, vindo de Goa, se encontrava Salomão, esse paquiderme indiano, acompanhado pelo seu conarca, o seu condutor, cuidador, súbio. Nos primeiros tempos, o elefante despertara muita curiosidade entre os lisboetas, pasmados com esse animal com 3 metros de altura, 4 toneladas de peso, consumindo diariamente cerca de 200 litros de água e outros tantos quilos de forragem. Mas depois o interesse fora-se desvanecendo. Ele agora estava aqui num cercado sujo, mal cheiroso e o conarca esfarrapado. Mas era exatamente esse elefante que agora Dom João III e a sua esposa Catarina de Áustria tinham decidido oferecer ao arquiduque da Áustria, Maximiliano II, que estava em Valladolid, porque era, nessa época, o regente de
de Espanha. O rei vem até Belém e Saramago descreve-nos isso, falando também do emissário, o estribeiro Mor, que o rei, entretanto, mandara para Valladolid para saber se o seu familiar desejaria ou não o elefante. O estribeiro Mor, emissário do seu destino, cavalga em direção a Valladolid. Já refeito o mau resultado da tentativa feita para dormir em cima da montada. E o rei de Portugal, com a sua reduzida comitiva de secretário e pajens, está a chegar à praia de Belém, à vista do mosteiro dos Juranemitas e do cercado de Salomão. Dando tempo ao tempo, todas as coisas do universo acabarão por se encaixar umas nas outras. Mas será que o arquiduque está interessado no elefante? A resposta não se fez esperar e poucos dias depois o emissário regressava com a boa nova. O arquiduque aceitara o bicho e, como sabemos, acabará por se afeiçoar de tal forma ao elefante que o irá mesmo levar para a corte em Viena da Áustria. Mas quem, entretanto, secretamente também se vinha afeiçoando a Salomão era a rainha. Mas era tarde demais. A decisão estava tomada. O elefante ia rumar para os confins do reino, em direção à Espanha. Tinha início a viagem. Muito bom dia, Beleza. Joel. Olá. Tudo bom? Obrigadíssimo. Uma boa viagem. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Ainda o sol mal apontava no horizonte, Salomão saía do cercado onde durante 2 anos mal vivera. A caravana era a que havia sido anunciada, o cornaca que presidia lá no alto, sentado nos ombros do animal. Os 2 homens que o ajudarem no que viesse a ser preciso, os outros que deveriam assegurar o abastecimento, o carro de bois com a dorna da água que os acidentes do caminho constantemente faziam ir e vir de um lado ao outro, e um gigantesco carregamento de fardos de forragem variada, o pelotão de cavalaria que responderia pela segurança da viagem, e, por fim, um carro da intendência das Forças Armadas puxado por 2 mulas. A hora, tão matutina, e o segredo com que havia sido organizada a saída explicavam a ausência de curiosos e outras testemunhas. Lisboa foi ficando para trás e a extensa comitiva onde sobressai o elefante vai-se embrenhando pelo ribatejo, avançando pela margem direita. Nós, neste raid, avançamos pela margem esquerda. Estamos na aldeia de Escarupim, no concelho de Salvaterra de Magos. Um curioso povoado que surge nos inícios do século XX de um modo sazonal. Eram pescadores da costa da zona da Marinha Grande que, no inverno, avançavam aqui até ao Tejo para a pesca destas águas férteis em pescado, nomeadamente do sábel. E aqui permaneciam durante vários meses, até já no verão regressarem de novo para as suas terras de origem. Uns povoados com características muito interessantes, casas muito coloridas em madeiras, assentes em estacaria, de resto como a própria zona portuária, enfim, para colocar todas estas estruturas a salvo das inundações do Tejo. Enfim, um percurso demorado, até porque há que dar de beber a Salomão. Podíamos levar os bois até ao rio, deve haver por aí um caminho. Ele não beberia. A água, a esta altura do rio, ainda é salgada. Como sabe? Perguntou o auxiliar. Salomão banhou-se uma quantidade de vezes, a última aqui perto, e nunca mergulhou a tromba para beber. Se a água do mar chega até onde estamos, isso mostra o pouco que andamos.
é certo. Mas a partir de hoje, pode ter a certeza que iremos mais depressa palavra de Cornaca. Chegamos agora à sede do Conselho Salvaterra de Magos. Um território que, ao tempo em que o elefante de Salomão cruzava este ribatejo, era um espaço longínquo em relação a Lisboa. E assim se irá mantendo nos séculos seguintes. No século XVIII, este era também um espaço usado pelos reis de Portugal, pela corte, para aqui se dedicarem às caçadas e também para algumas temporadas retemperadoras. Desse tempo, alicerça-se um importante palácio, um paço real, onde, sintomaticamente, em 1753, vemos surgir um muito qualificado Teatro Real de Salvaterra, que irá ser também conhecido como a Casa da Ópera. É também nesse século XVIII que, associado à prática da caça, aqui se vai desenvolver a Real Falcoaria, que chega até aos dias de hoje. Encontramos, de resto, num espaço com uma exposição permanente que nos conta a história desta instituição e da falcoaria em Portugal e no mundo. Uma falcoaria que, nesse século XVIII, era considerada das melhores da Europa e, por isso, muito contribuía os mestres falcoeiros provenientes dos Países Baixos que aqui vão dirigir a instituição. Entretanto, a não muita distância deste lugar, encontramos também um espaço que sintomaticamente nos evoca o passado aristocrático desta região. A histórica e extensa Casa de Cadaval, famosa pelas suas produções agrícolas e vinícolas. E já muito próximos do lugar onde o Tejo se encontra com a foz do rio Zézer, encontramos aquele que é um dos mais belos castelos do nosso país, o de Almorol, que se ergue sobre uma ilhota rochosa no meio do grande rio. Uma ilhota com grandes características estratégicas e, por isso, aproveitado seguramente desde épocas proto-históricas. De resto, os vestígios da época seguinte, a romana, são importantes do ponto de vista arqueológico, mas é na Idade Média que Almorol vai ter um grande protagonismo, primeiro sob o domínio muçulmano e a partir do século XII sob o domínio cristão, decorrente da conquista desta fortaleza por Afonso Henriques, que irá entregar a uma ordem militar que vai ter um papel fundamental na defesa então daquele que era o extremo sul do reino, a Ordem dos Templários. Ora, é também com monumentos como este que é feita a Rota do Elefante. Essa viagem também ficcionada pelo nosso Prémio Nobel José Saramago, mas que nos leva a outros lugares. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo episódio, Os Caminhos da História.